Olá. A nossa estrutura social, acho que até agora, até pouco tempo atrás, é baseada sobre estruturas jerárquicas, sobre estruturas piramidais, né? Toda a nossa visão do mundo ainda trabalha sobre peso, sobre gravidade, algo que vem de cima para baixo. Tanto a estrutura das empresas, quanto a estrutura de relacionamento, quanto a estrutura do governo, ela trabalha no sistema piramidal. A transformação das estruturas sociais vai ser uma estrutura claramente do centralização a descentralizada compartilhada. Esta é uma evolução natural que estamos vivendo, que a nossa geração está vivendo. Igualmente, as estruturas da organização estão centralizadas. Os parlamentos, que derivam da origem ainda grega, né, dos teatros gregos, eles estão centralizados. Porém, também nos espaços da democracia, onde se discutia a democracia, nos parlamentos centralizados, não se discute mais, se discute nas ruas, se discute em um sistema também descentralizado. Assim que também isso está mudando drasticamente. A Revolução Industrial, que é a base do nosso pensamento, até filosófico e antropológico nos últimos 100 anos, ela é um sistema linear. É um sistema linear que define uma estrutura para um paradigma mecânico, a nossa sociedade com mecânica. Esta metáfora sempre acontece em tudo que fazemos, esta metáfora do mecânico, né, da cadeia de produção, de você fazer parte de um sistema linear. Porém, estamos na evolução pós-industrial, em muitos sentidos, e é uma época orgânica. Orgânico não é como a produção fordista, onde você pega uma coisa, desmonta e pode remontar. Não, você não pode remontar um organismo. O organismo é uma estrutura sinergética, o organismo é uma estrutura viva. Também a nossa época é uma época pós-industrial. As estruturas arquitetônicas definidas por todos esses sistemas se celebram e se manifestam, de repente, no último movimento grande industrial que tivemos, que é o modernismo, né, que celebra esta força, esta superação, né, da gravidade da natureza, poder ser mais forte, né, que o nosso entorno, que a natureza, esta luta de forças, quando, de fato, as forças não têm que ser lutadas, elas têm que ser integradas nesse processo. E por isso a arquitetura também, poderíamos falar do futuro, eu falei já do presente, né? É uma arquitetura sinergética, né? Não tem vetor de pressão, não tem algo que pressiona de cima para baixo a gente para ficar de pé uma arquitetura. O que acontece, se perdemos a gravidade, ficaria tudo flutuando, né? Estrutura sinergética como a cesta, estruturas de tensegrity, são estruturas que trabalham por tensão, por interrelações dos elementos e das componentes. É como que a forma está definida por a distribuição da força nela. Acho que isso não é mais arquitetura só, isso de novo é sociedade, isso de novo é o nosso conceito de organização política. Qual é a arquitetura do futuro? Qual é nosso mundo do futuro baseado não mais sobre a gravidade? A arquitetura manifesta isso, a arquitetura sempre refletia a sociedade como arte, como várias outras disciplinas também, e manifestava isso. Porque a arquitetura barroca é barroca? Porque tinha uma sociedade que trabalhava e baseada sobre aqueles princípios, sobre aqueles paradigmas. São os 4 paradigmas que eu queria mostrar e pensar como esses paradigmas podem ser, como a gente, o nosso pequeno, trabalha no dia a dia. Em uns momentos a gente consegue, com o sucesso, superar isso. Às vezes a gente tem fracassos, mas isso faz parte da evolução. A evolução também de um conceito fundamental, né? Vocês conhecem o Manifesto de Marinetti, de 1909, o Manifesto Futurista. No Manifesto Futurista que dirigiu o nosso pensamento, né? E era uma celebração da máquina, celebração da indústria, celebração da velocidade, celebração da guerra, celebração da violência, mas também celebração do cognitivo, não? Do material, do materialista. Em contraste a isso, a gente pensou de fazer um livro que seja um manifesto, que recolha os nossos trabalhos dos últimos 10 anos, mostrando o que deu certo, os fracassos, os sucessos, mas desvelar, manifestar os nossos processos criativos e também, com isso, criar um manifesto que seria um manifesto naturalista. Um manifesto naturalista como definição desses paradigmas de o que é natural. Como se define este naturalismo, né? Primeiro princípio, a floresta. A floresta é um sistema interdependente de interrelações. Vocês sabem que a floresta é um grande organismo. A floresta se fala, né? As árvores se falam. Não tem uma questão de mais ser objetos, praticamente, como foram considerados, como recursos naturais. São seres inteligentíssimos, e a floresta é um grande cérebro. Pode processar mais informações, provavelmente, que qualquer computador hoje. A natureza é a maior tecnologia que temos.
Estando no Brasil, a gente está no polo tecnológico do mundo, né? Como aprender, como reconhecer esta inteligência. Manifestamos isto com o conceito de coletividade. O que aprendemos da floresta, em suma, é a coletividade. O líquen é pequenininho, ele é um organismo simbiótico, se fala na biologia, entre uma alga e um fungo. É um organismo simbiótico, são dois organismos em um. Aliás, mais organismos em um. Mas os dois principais, um faz fotossíntese e o outro não sabe fazer fotossíntese, porém, o outro sabe regular a umidade e se ajuda a reciprocidade. Tem esta também mala interpretação de Darwin, né, na nossa época industrial, e nas questões políticas do começo do século passado, que o mais forte sobrevive. Darwin nunca falou que o mais forte sobrevive. De fato, o mais forte nunca sobrevive. Ou sobrevivem todos, ou não sobrevive ninguém, é um ecossistema. Assim trabalha nas florestas. A árvore mais forte, no descampado, não vai a nenhum lugar. E esta reciprocidade, a gente pode transpor isso em todas as áreas da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa existência. A borboleta, que vocês todos sabem, e a metamorfose, acho que é a única que se salvou nos últimos... Acho que a infância nos ajudou a preservar a metamorfose, a borboleta. O imaginário da borboleta vive com a gente. Acho que cada um tem uma relação simbiótica e sentimental com isso, mas ela também inaugura a capacidade de transformação, de metamorfose. A nível mais profundo na biologia, isso implica outras questões mais complexas. Porém, já só a imagem da metamorfose, da leveza, é uma questão importante. Pensando na arquitetura, a lezione americana de Italo Calvino falava que o século a vir é o século da leveza, o século XXI é o século da leveza. Assim que o paradigma da leveza não transita só na natureza, constantemente, a antigravidade, né? Porque também nas células trabalham por tensão, não tem pressão, não tem estrutura óssea. Então, se considerava que a nossa mão é tipo uma palanca, mas não é, ela trabalha por sinergia e tensão. Água imortal, água viva imortal, resiliência, uma outra questão bastante fashionable hoje em dia como tema, mas importantíssima de estudar a nível biológico. Mimetismo, bem interessante, como capacidade de também coevolução de organismos, na comímesis. A evolução seria bastante complexo para falar em poucos minutos, mas dizemos que em síntese, seria descendências com modificações, ou modificações acumulativas. Nada se cria em um mesmo momento. Uma complexidade do nosso olho, por quanto o criacionismo imagina que ela foi criada num dia, o nosso olho demorou milhões de anos, bilhões de anos para chegar ao que é de evolução constante, acumulativa, erro, a natureza é um grande designer, a natureza erra e depois faz melhor, erra, faz melhor, é o melhor designer. Me perguntam qual é o seu design que você mais gosta da natureza, como não, um designer que tem 3,8 bilhões de anos de erros e sucessos. Auto-organização, na sociedade, a organização da arquitetura, nos sistemas complexos, nos patterns dos animais, etc., etc. Ok, como o nosso ateliê, nos casos melhores e nos casos piores, consegue trabalhar com esses princípios bastante ambiciosos, porém, a gente tem que ter um caminho, né? E tem que ter uma ambição, essas nossas ambições, é seguir este manifesto nos nossos projetos. Vou passar um case study de uns projetos. Esse é um projeto que a gente fez agora para a Coca-Cola, na época das Olimpíadas, né? E é um brand experience de uma marca, a qual a gente procura na parte, dizemos, fenomenológica do efeito da água e dos líquidos a nossa inspiração. A gente procura, somos um ateliê de arquitetos, designers, a gente trabalha em várias áreas, tanto arquitetura como design, como cenografia, mas o foco é ir na essência. A gente tem 3 áreas de pesquisa, fenomenologia, comportamental e biomimética. E nessas 3 áreas a gente encontra as nossas inspirações. Como diria, né, se vai ser original, tem que ir nas origens, acho. E essa é uma questão importante. E nesse projeto, qual foi a parte relacionada a este manifesto? Foi um projeto bem colaborativo. Não teve uma estrutura piramidal, cliente, agência, escritório criativo de realização. Foi um trabalho horizontal, um trabalho sinergético entre as 3 equipes. Acho que só assim a gente chega à excelência dos resultados. Sem medo, com transparência entre as equipes. Cliente, agência, criativos viram uma equipe única. Este foi para nós um case study muito interessante disso. Outro projeto, paradigma, né, dos espaços públicos, da transformação dos espaços públicos. Esse projeto foi comissionado para a Prefeitura de São Paulo, foi um teste de como transformar. A gente estavam tirando grades, né, do arquivo histórico, outras grades da OCA. O que fazer com essas grades? A gente falou que é um elemento que segrega a sociedade, que divide a sociedade
paulista, e não só no país, uma coisa fortíssima a nível político, como transformar esse imobiliário urbano, como transformar as grades que segregam em lugares de união, onde as pessoas se juntam. Esse projeto, além de produzir uns protótipos, foi fazer um livro. A gente fez todo um processo criativo de workshop, com várias pessoas de fora do escritório, com habitantes das várias regiões, e transformou esse processo em um manual para que cada um pode, na própria cidade, através deste manual, transformar as próprias grades na cidade. Sim, que também um elemento que segrega a sociedade booleano, de esquerda, de direita, de cima para baixo, de dentro e de fora, vira um elemento de união, uma membrana permeável. Manual, e cada comunidade cria o próprio imobiliário. Não é a gente que desenha o imobiliário, não seria um processo orgânico de desenhar de cima para baixo, como não é um processo orgânico de pensar a cidade de cima para baixo. É pensar de dentro para fora, de bottom-up, é um processo como os organismos claramente funcionam, não? Como emergem as formas, uma questão de emergência das formas, não é uma questão de desenho das formas. Você cria as condições para que a forma emerge. Nesse caso é a sociedade, a comunidade local que vai usar este manual para criar a peça. Ok, como agora no terceiro paradigma, como é este momento pós-industrial na produção, né, de projetos, ok? A gente imagina de programar formas e não desenhar formas. Essa é a nossa pesquisa. Hoje em dia, não se desenha uma forma, não é o fato do gesto, né, do designer, do arquiteto do século XX. Eu teve um gesto, depois mandei fazer. Não existe mandar fazer. É um processo coletivo do fazer. Em tal caso, é nesse processo que foi feito para Bertolucci, uma luminária comissionada. A gente usou, claramente, a gente programa em vários softwares. Em Grasshopper foi programada um código, qual fiz crescer várias luminárias, e a luminária dessas, baseada sobre as gramíneas, a luminária dessas em 3D que ficou de pé, foi finalmente construída. E foi construída com uma empresa bem clássica, né, de serralheria. E esse processo, acho que também a capacidade do Brasil não ficar tentando correr atrás dos prejuízos da época industrial, quando estamos muito avançados na época pós-industrial. Como desenhar a nível digital e transpor isto a nível artesanal? Como valorizar o artesanato, que é digital também, dedo, em latino dígito, dedo. Você vai trançando 0101, você consegue também trançar formas da mesma forma. Finalmente, esse projeto que é o Pavilhão do Brasil, na Expo Milão, também um exemplo como estrutura sinergética em tensão. Este projeto foi feito junto com o estúdio Arthur Casas. É um projeto de comunicação bastante complexo, porque há que comunicar um país. E para nós foi uma grande honra poder comunicar o Brasil, e um Brasil do presente e do futuro, que a gente imagina, né? Um Brasil baseado sobre o paradigma da rede, feito juntos também com Rony Rodrigues, também da Box, e toda a pesquisa que foi feita na época também do sonho brasileiro foi usado nesse projeto, em definir o conceito base do curador, que foi a rede. Em base do conceito base da rede, a gente desenvolveu um pavilhão. São mais de 1.000 metros quadrados de rede, onde pessoas não só interagem com sistema de luz, de som, de surround sound, que capta o aumento das pessoas, mas também tem uma multissensorialidade nos cheiros das plantas que estão embaixo, que são vários plantios. E esta sinergia entre os plantios propõe uma eventual, que a gente sonha com a arquitetura familiar, uma agricultura compartilhada familiar, que sonha com uma arquitetura distribuída, que sonha com uma arquitetura agroflorestal, etc, etc. Os pavilhões falam do futuro e falam também do presente, mas também falam como este presente pode virar e vai virar, inevitavelmente, o futuro. E nesse projeto também, o trabalho de várias equipes foi uma coisa fundamental. Teve mais de 10 tipos de práticas profissionais trabalhando, e isso faz toda a diferença quando você não pensa a arquitetura como um gesto, como o ego, não, do arquiteto, sino a arquitetura como um processo evolutivo na relação entre crescimento e desenvolvimento, que viram na palestra anterior, que juntos também no processo criativo não tem como não acontecer, né? Ok, em HV Trust, quais são as nossas dúvidas, nossas perguntas? Como transformar e como sair da época industrial, na época pós-industrial? Como fazer esta grande transformação no Brasil, onde estamos muito avançados, porque estamos no polo tecnológico da floresta? Como aprender com este grande mestre que é a natureza? Como escutar a natureza? Como usar ele como mentor, como medida e como nosso dia a dia e nossos interrelacionamentos de todas as nossas relações? Obrigado.